E não se enganem, mulheres, né, que estão aqui comigo agora, e homens também, e mulheres e homens que vão assistir essa live. Não se enganem. Essa brincadeira de mau gosto, ela tem starts, e muitas vezes são starts na vida da gente, como eu contei para vocês dessa cliente que o pai faleceu, depois de 2 meses o casamento dela já não estava bem, detonou, e o marido disse: eu não quero viver a mais meia idade com você, a gente não tá bem, eu quero fazer um movimento novo, eu quero experimentar coisas novas. Então a crise chegou para ele também, né? Então os starts são muitos. Por exemplo, mulheres que têm filhos, quando chegam na meia-idade, elas entram num desconforto muito grande, que é o processo da independência cada vez maior dos filhos. É algo que elas não sabem elaborar. E muitas vezes essa independência dos filhos é o gatilho, é o start para a crise da meia-idade, para essa brincadeira de mau gosto, que a gente tem que aproveitar para fazer uma mudança na própria vida. A crise da meia-idade já bateu na porta de vocês? Vocês já tiveram a percepção de que, por conta de alguma situação específica, algum gatilho específico, vocês sentiram que vocês estão repensando os valores que guiaram vocês até agora? Porque eu tô falando isso por experiência própria, né? Esses valores que me guiaram até agora, há alguns anos atrás, poucos anos, sim, né? Então, o Eugênio está dizendo sim. Então, esses valores, por exemplo, o tipo de realização, a moderação, se você tinha um valor de moderação, o sucesso profissional, né? Superar expectativas que você coloca fora e que você sente que você tem que superá-las, né? Então, eu acho que é importante, né, Denise e Eugênio, sim, bateu como uma bomba atômica. Eu falei sobre isso, só que eu falei supersônica, não falei atômica, mas é isso mesmo. Toda a minha vida mudou. Então, o que eu senti é que, assim, houve um processo externo com o meu marido, né? Particularmente com ele, que ele mudou determinadas características do dia a dia dele. Isso causou um impacto em mim. Eu quero que vocês pensem a partir do momento que eu tô colocando uma questão minha, tá? Pensem como é que funcionou isso com vocês. Isso causou um impacto em mim. O processo particular da minha filha ter, né, e estar cada vez mais independente, isso na verdade não me incomodou, isso me trouxe um prazer. Então meu start não foi por aí, foi sim nessa mudança que meu marido fez, no start que ele deu em mudanças e transformações muito significativas na vida dele, no dia a dia dele. E junto com isso, eu também, naturalmente, eu diria que pelos hormônios, pelo início do climatério, pela própria menopausa, eu comecei a questionar os meus valores. E eu gostaria que vocês me dissessem quais foram os valores que vocês começaram a questionar e que hoje, ou ainda estão questionando, que não tem mais tanto sentido, não faz mais tanto sentido como fazia antes. Porque para mim esse foi o aspecto mais forte que houve da crise da meia-idade. Foi um questionamento de, até então, tudo que eu fiz estava muito bem, obrigada. Bom dia para todas, queridas. Estava muito bem, obrigada, mas já não tinha mais o mesmo gosto, o mesmo prazer, a mesma percepção de que fazia sentido. Então eu digo a vocês que superar as expectativas alheias, o sucesso profissional, né? Essa questão do que era a realização para mim, tudo isso foi ficando, eu fui ressignificando, verdadeiramente ressignificando.
Esse é um processo, como eu disse o título da live, né? Brincadeira de mau gosto. Porque assim, é algo que eu não acredito que nenhum de nós, nem mulheres nem homens, tenha a capacidade de impedir a crise da meia-idade. Eu acredito que ela vai chegar. Ela vai chegar, às vezes, como um sonido para alguns e a outra como uma explosão da bomba atômica. Mas ela vai chegar. Por quê? Porque ela é necessária. Porque ela faz com que, a partir da brincadeira de mau gosto, a gente repense e revisite vários lugares que nós não revisitamos. Assim, porque no dia a dia não dá, porque tem muita coisa, porque tem muito trabalho, tem muito isso, tem muito aquilo, né? Então, o que eu senti, como diz Joseph Campbell, eu vou dar aqui para vocês a definição dele sobre crise da meia-idade, que é um homem que fala do mito, da jornada do herói, eu gosto bastante também. Ele diz assim, ó, vou ler porque senão eu esqueço, tá? Falo errado, não gosto, ainda mais quando é a palavra do outro. Meia-idade é quando você alcança o fim da escada e descobre que ela estava encostada na parede errada. Veja se essa definição, pelo menos para mim, não é boa. Está treinando a experiência do novo e praticando a aceitação do que é. Sim, muitas pessoas entram na meia-idade como eu, de uma maneira um pouco, eu diria, internamente mais soft, porque essa minha avaliação dos meus valores, esses meus pensamentos foram soft, mas externamente não foi soft porque eu vi toda uma mudança e todo um processo que meu marido passou, que não cabe aqui eu falar porque é dele, que para ele foi muito difícil, a meia-idade, né? A questão da idade. Então, eu percebi que eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de ficar só comigo, observando esse processo interno e validando que havia necessidade de mudar. E ao mesmo tempo eu olhava para fora e via uma situação extremamente caótica de crise e pensava, bom, não tem como escapar disso também. Isso faz parte de mim, isso está dentro da minha história. São anos e anos de convivência, isso também fala de mim. Eu acho que essa definição, para mim, é excelente e traz realmente a ideia de uma crise da meia-idade. Por quê? Você sobe. Quando chega lá em cima, nos 40, nos 38, nos 50, porque meia-idade não tem a ver com idade em si, tem a ver com o período e o chamado da vida para a meia-idade. Você chega lá em cima, você diz, opa, botei essa escada até agora, eu coloquei ela virada para um lugar que eu já não é mais para onde eu quero ir. Não é que estava errada antes, é que eu já não quero mais ir naquela direção, eu não quero subir e ascender naquela direção, nem quero pegar mais o que tem ali, que para mim foi exatamente isso, os valores. Eu disse, gente, toda essa questão do trabalho, do tempo, tudo que eu achei, que me foi dito que era importante, de aceitação, de apresentação, de conteúdos, mudou. Já não fazem mais sentido para mim. Então, a escada eu tive que descer e eu ainda estou descendo, tá, Débora? Eu ainda estou descendo essa escada e posicionando ela num lugar novo. Então, eu vou repetir aqui o conceito do Joseph Campbell, porque eu acho que é um conceito muito interessante, que ele diz... A crise da meia-idade não é algo peculiar às mulheres, é algo para homens e mulheres, para todos. Inclusive, claro, ultimamente as pesquisas têm mostrado que essa crise, ela chega muito mais forte e efetiva na vida das mulheres, tá? Mas há muito tempo atrás, eu diria que há uns 30 anos atrás ou 20 anos atrás, todas as pesquisas, elas eram muito direcionadas para o masculino, que se falava na crise da meia-idade quando o homem não aceitava a idade e virava tiozão, carrão, mulheres muito mais novas, que seria um pouco a síndrome do Peter Pan, né? Mas isso foi muito em função de mitos que foram colocados e estilos. Homens entram em crise de meia-idade sem necessariamente fazer isso, tá?
E mulheres também, elas também entram nesse tipo de crise, mas tem vários outros sintomas. Por isso que é algo muito abrangente e ao mesmo tempo é importantíssimo. Eu tenho estudado, tenho investido muito nesse conhecimento. Assim, a crise da meia-idade, ela chega de um jeito individual para cada pessoa. Por mais que a gente tente fazer vamos dizer assim, um apanhado, um bem bolado de todos os sintomas, essa crise da meia-idade, ela tem uma forma muito, mas muito individual. Ela não tem uma coisa única. Eu não posso definir a crise da meia-idade para a mulher ou para o homem, principalmente para as mulheres que eu tenho trabalhado e que eu tenho me empenhado em observar e estudar, como algo específico, porque para alguns, como eu disse, vai vir como a grande bomba atômica, como a Débora aqui falou, a grande bomba atômica da meia-idade. Para outros vai vir como um sopro, como um sonido, como uma música. Para outros vem como um desconforto, até mesmo uma doença. Agora, pensem, toda crise ela tem um gatilho. Vocês não podem deixar de lado que existe um gatilho na crise. O que a gente precisa entender é que a crise da meia-idade, ela é vista às vezes como um clichê até que você passe por ela, né? Então, homens e mulheres sempre tiveram crise da meia-idade, sempre entraram, né? Então, é muito importante que a gente avalie, né? Nós juntos aqui agora, se nós colocamos essa escada e se a gente subiu e observou naquele ponto específico da escada que já não é mais onde a gente quer estar. Se isso também não pode ser uma bênção, ao invés de só uma frustração, de só uma decepção, se isso também não pode ser uma bênção. E foi baseado nessa perspectiva de que tem uma decepção, tem um susto, tem um desconforto gigantesco, mas também pode ser uma bênção que eu comecei a reunir histórias. Como é que eu reuni histórias? Eu comecei a olhar, né? E acompanhando mulheres com o meu trabalho como psicoterapeuta, eu fui reunindo histórias e concluindo muitas coisas a respeito da crise. E por isso eu digo, a crise não é algo que está acontecendo ou vai acontecer só na vida da mulher. Isso acontece, sempre aconteceu na vida de qualquer pessoa. Eu diria que é uma brincadeira de mau gosto, sim. Mas é uma brincadeira de mau gosto necessária. Por quê? Quando a gente chega no topo dessa escada, que Joseph Campbell fala, né? Que você sobe a escada, chega lá e já não é mais o que você quer e que você encostou no lugar errado. Na verdade, você quando encostou essa escada, você nem estava pensando no lugar. Eu acho que até os 40 anos de vida, até os 30 e poucos anos de vida, você não encostou pensando em algo específico. Até os 20, gente, vamos imaginar que alguém decide onde vai encostar a escada da vida? A gente vai fazendo, a gente vai subindo os degraus, a gente vai se revoltando, a gente vai se animando. Isso é a juventude. Agora, quando você sobe essa escada até o topo e você descobre, né, que lá em cima, lá no topo, você, durante o seu tempo de subir a escada, você chegou num ponto aonde não é mais o que você se interessa, não é mais o que você deseja da sua vida, sim, é a hora de você mudar, é a hora de você colocar uma outra energia de mudança, de pegar a escada, de tirar, de colocar num outro local. E aí sim você vai pensar a respeito de onde você quer colocar a sua escada. Então, usando essa metáfora, pense, e eu comecei a reunir as histórias e depois até eu pretendo fazer assim uma analogia
não só com as histórias, como com os arquétipos que eu fui pensando e construindo a partir desse trabalho que eu estou fazendo, que existem arquétipos que são identificações coletivas de tipos de crise de meia-idade com tipos de mulheres, que tipo de pessoa. Mas isso é prosa para uma outra live, para uma outra aula, para uma outra conversa. Nesse daqui a gente vai olhar assim, que essa brincadeira de mau gosto, ela nem sempre, essa transição, essa brincadeira de mau gosto, faz com que todas as mulheres e todos os homens experimentem sentimentos explosivos.